que vocês registrassem aí no caderno de produção textual, é esse cronograma, tá? Alguma dúvida sobre nota do terceiro bimestre, para a gente abrir o cronograma do quarto? Alguma dúvida aí? Acho que não, né? Se tiver alguma dúvida na nota, pode me chamar depois no privado, tá? Então, vamos ver agora o cronograma do quarto bimestre, onde já temos o Haikai, que já foi dado, e sinopse também. Então, Haikai, hoje finaliza o prazo. Ó. Hoje, falei 3 vezes o advérbio de tempo hoje, dia 7 de outubro. Dia de Nossa Senhora do Rosário, padroeira lá de Coatis. Então, muito bem. Alunos que já entregaram Haikai. Alice, Arthur Noronha, Arthur Rios, Carla, Gabriel Zanetti, Gabriel Góes, Giovana, João Guilherme, João Nilo, Kalena, Letícia, Lucas, Marcelo, Maria Fernanda, Mariana, Nicolas e a Yasmin. A Thalita também? Acabou de entregar, por isso que eu não li a Thalita. Acabou de ver a Thalita aqui? Thalita, esses alunos que eu mencionei já entregaram Haikai. Tem hoje até 23 horas e 59 minutos para entregar, hein, gente? Prazo é prazo, termina hoje, ok? Tem muitos aqui, muitos não, alguns faltam entregar. Então, Haikai é um gênero textual bem simples e rápido de se fazer. Vamos ver o prazo aqui da sinopse, que a gente já conversou sobre sinopse. Nós temos aqui apenas quem entregou sinopse. Olha, Arthur Noronha, Davi, João Nilo, Letícia e Maria Fernanda. Eu não corrigi nenhum desses, não, tá? Mas eu já marquei aqui que já chegou até mim. Maria Eduarda? Eu já fiz, Sandra, eu vou te enviar hoje. Tá. Eu também pensava que era para hoje. Joia. Agora, a Maria Eduarda... Ah, chegou aqui, né, Gabi? Da Maria Eduarda chegou sim, Maria Eduarda. Agora que nós vimos aqui, tá? A Gabi me ajudou aqui a olhar. Então, Maria Eduarda, qual que você entregou? Haikai, Maria? Haikai, tá. Oi, diga. Eu enviei a sinopse ontem, eu acho. Giovana? Antes de 6 horas. É, porque nós não vimos nada ontem, Giovana. Nada. Então foi isso. Eu não vi nada, mas espera aí. A gente vê que às vezes acontece de não chegar, tá, gente? Olha, tá tendo um problema com alguns alunos, e aí eu não... Giovana, chegou? Ah, chegou, Giovana. Vou marcar aqui, sinopse. Então, vamos aumentar um prazo da sinopse aqui até sexta-feira, pode ser? Hoje é quarta? Não. Hoje é quarta. Ah, pode ser até a próxima semana que nós não teremos aula. Até a próxima... Não teremos aula, feriado. Então, a próxima quarta, né, gente? Pode ser, então? Vamos marcar até a quarta? Sim. Próxima quarta? A próxima quarta é dia 14, tem aula. Então, entrega até o dia 14 da sinopse, tá bom? Ok. Então, atenção nos prazos, tá? E parabéns para quem já entregou sinopse. Parabéns. Foram poucos, mas já entregaram, né? Muito bom. Vamos ver hoje artigo de opinião. O artigo de opinião não é capítulo 11, peraí, eu vou modificar aqui, tá? É capítulo 13, nós não estamos no capítulo 13, mas a gente pode, não estamos em português, mas a gente pode conversar um pouquinho e abrir, de repente, a apostila no capítulo 13 para dar uma lida depois, um artigo de opinião. Tá? Então, não vai dar para a gente fazer tudo hoje, de repente. O artigo de opinião é um gênero textual que a gente precisa... Deixa eu só dar uma outra olhadinha aqui no quadro. Artigo de opinião para o dia 21. Eu já marquei para o dia 21, porque a gente vai precisar complementar semana que vem, tá? Esse aqui é um
é um gênero textual que faz parte de texto dissertativo argumentativo, que eu falo muito para vocês, que lá no 9º ano é o que mais se trabalha. Então, no capítulo 3, inicia aí com a turma do 8º, um texto dissertativo argumentativo, que vai ser só uma base, vocês vão se basear, vão tentar ter uma noção. Semana que vem a gente vai dar continuidade a esse mesmo gênero textual, para depois vocês construírem e trabalharem com muita atenção, tá? Lógico que não vai ser na primeira explicação, no primeiro desenvolvimento que vocês vão conseguir por completo, porque aqui tem que ter mesmo muita atenção, porque um parágrafo vai depender do outro, então tem que ter uma ordenação de pensamento, de ideias, para vocês conseguirem contextualizar, darem a opinião e, ao mesmo tempo, a conclusão. Então, tem a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Ah, então, nós vamos, como eu disse, iniciar uma leitura, vamos explicando devagarinho, e depois eu vou colocar aí, se der tempo hoje ainda, um exemplo lá, peguei lá de um aluno do 9º ano, que eles já trabalharam essa parte aí de artigo de opinião, e bem, ainda vamos dar continuidade lá. Lá eles já montaram uns 4, 5 textos dissertativos, argumentativos, desde que a gente iniciou. Então, agora que eu percebo que houve uma compreensão melhor da parte deles, só para vocês terem uma noção da estrutura desse gênero textual, tá? Que é fundamental. Aqui é o início, como eu disse, de um aprendizado e uma redação para vocês construírem, montarem ótimas redações para qualquer concurso, principalmente Enem, né, que é o que mais é feito, ou outros também, dependendo do que vocês querem da vida de vocês, no futuro de vocês. Então, vamos lá. Quem pode ler esse slide, por favor? Posso ler, Sandra? Pode, querido, pode ler. Artigo de opinião, capítulo 13, 7-10. É um texto dissertativo argumentativo no qual o autor apresenta determinado ponto de vista sobre algum tema, que circula nos meios de comunicação, como em jornais e revistas, em versões impressas e online, abordando frequentemente temas da atualidade. A argumentação é o principal recurso utilizado em sua construção. Esses textos têm um caráter e um estilo mais pessoal, podendo ser escritos em primeira ou terceira pessoa. Ok, obrigada, Letícia. Então, vamos conversar um pouquinho sobre esse gênero textual aí. Então, se você pega um tema, que dentro da atualidade que está chamando muita atenção, no caderno de produção textual de vocês já tem um texto lá que fala sobre a amizade, onde vocês vão trabalhar. Por exemplo, você tem lá um texto sobre... Esse texto é um texto motivador, que vocês vão ver no caderno de produção textual de vocês, no capítulo 13, tá? Tem lá um texto motivador. Desse texto, você começa a introduzir o seu artigo de opinião, onde num parágrafo você vai colocar o assunto, o que está sendo falado sobre a amizade, ou outro tema, que aqui no caso, que está circulando nos meios de comunicação. Então, é falado bastante sobre esse assunto, sobre esse tema, para depois você usar desse tema, desse assunto, colocar os seus argumentos. O que é argumento? É sua opinião. O que você acha? Por isso que diz ali que pode ser escrito em primeira pessoa. O que você acha em relação ao que está sendo tratado. Então, os argumentos que você vai utilizar aí dentro dos seus conhecimentos, ninguém consegue construir um tema se não tem um conhecimento desse tema, certo? Não adianta eu falar para vocês, eu construa um artigo de opinião sobre, aí eu falo um tema que vocês não têm nem noção, então vocês têm que pesquisar sobre o tema, não copiar da internet, vejam bem, pesquisar, vocês lerem, perceberem o que tem de importante sobre aquele tema, para depois das ideias que você pesquisou, que você tirou,
Você vai construir as suas. Esse é o principal, é fundamental, a sua construção. Nono ano, eu já falei isso para vocês, alguns alunos tiraram 0 porque pegaram tudinho, copiaram e colaram. Não pode acontecer isso da internet, não pode. Vocês pegam as ideias e construam dentro dos seus conhecimentos, tá? Então, aqui a importância do texto dissertativo argumentativo dentro da estrutura. Primeiro, você ter conhecimento do tema, tá? Para poder colocar os argumentos, as suas ideias em relação a isso. E dentro... Pulei alguma? Peraí. E dentro do artigo de opinião, nós temos a introdução, são 3 parágrafos. Quando vocês estiverem mais adiante, principalmente no nono ano, a gente trabalha o texto dissertativo argumentativo em 4 parágrafos. O primeiro parágrafo como sendo introdução, 2 parágrafos para desenvolvimento e o 4º parágrafo para uma conclusão. Já somente, como está sendo pedido aqui, um artigo de opinião, nós vamos construir em 3 parágrafos, em apenas introdução, 1 parágrafo para introdução, um parágrafo para desenvolvimento e outro para conclusão. Dentro da introdução, aquilo que eu falei para vocês, contextualização, que já eu vou mostrar o exemplo, está especificando onde que entra a contextualização dentro da narrativa, dentro da redação do exemplo, do modelo que eu vou apresentar para vocês. Vamos ver, espero que dê tempo, né? Então, dentro dessa introdução, a contextualização, você vai falar sobre o tema, que vai ser a proposta à amizade. Dentro do texto que vocês têm lá, motivador, vocês tirem algumas ideias do texto e montem o primeiro parágrafo falando sobre a amizade. Ainda no primeiro parágrafo, você coloca a sua opinião, uma pequena, não muito não, uma pequena, a sua opinião sobre o assunto. O que você acha? Lá no caderno suplementar, no caderno de produção, tem assim, ó, a amizade é um valor importante para você? Escreva um artigo que apresente sua opinião sobre o assunto. Então, o primeiro parágrafo vai falar sobre a amizade. No finalzinho do primeiro parágrafo, você vai iniciar uma opinião sobre o assunto. Você acha importante o valor da amizade na minha vida ou não acho importante o valor da amizade na vida? Então, é isso que vocês vão ter que colocar. Opinião, é importante ou não? Primeiro parágrafo. Segundo parágrafo, você já desenvolve muito mais essa sua opinião que você iniciou no primeiro parágrafo. Então, no segundo parágrafo, que é o desenvolvimento, aí sim você vai falar a importância da amizade. Se você escolheu que a amizade é importante, você no desenvolvimento vai colocar todas as ideias, todos os argumentos, todas as justificativas que a amizade é importante. Se você acha que a amizade não é importante, colocou lá no primeiro parágrafo, a amizade não tem importância alguma na vida, que eu acredito que ninguém vai falar isso, mas vai que mencione, que acha isso, a sua opinião é essa, o segundo parágrafo você vai desenvolver isso, que a amizade não é importante na vida de ninguém. Então, deu para compreender do primeiro para o segundo? Introdução, fala sobre o tema, sobre, no caso, a amizade, e coloca ainda no primeiro parágrafo a sua opinião, responde a pergunta que está sendo feita no caderno de produção textual. Segundo parágrafo, você vai desenvolver a sua opinião. O que você respondeu lá, que a amizade é importante, você vai desenvolver no segundo parágrafo. O terceiro, que é a conclusão. Então, como que você vai concluir? Que diz ali um fechamento. Você conclui pegando até algumas ideias que você colocou lá sobre a sua opinião, você coloca, além da justificativa mesmo, o fechamento, que já eu vou mostrar para vocês como que pode ser esse fechamento. No exemplo aqui do artigo de opinião da aluna, ou do aluno, não me lembro, lá do nono ano que eu peguei, vai fechar bem, vocês vão entender melhor. Só mais um detalhe importante. A conclusão, lembrem-se das conjunções conclusivas.
portanto, logo. O pois não é muito indicado, não, para iniciar uma conclusão, não. Ainda mais iniciar um parágrafo. O portanto é o ideal no início desse parágrafo de conclusão. Só um minutinho. Colocando aqui para acrescentar o que falei das conjunções. Isso. Conclusivo. Isso aqui é fundamental no início do parágrafo. É mais o logo e o portanto mesmo. O portanto é o ideal, tá? Então, vamos abrir aqui um artigo de opinião para a gente ver direitinho como é a introdução, um exemplo, tá? Como está o desenvolvimento e como está a conclusão. E eu oriento bem no texto dissertativo argumentativo, como deles, do 9º ano, vamos dizer assim, que vocês já estão bem próximos, já estamos iniciando esse trabalho. Se o texto dissertativo tem 2 parágrafos de desenvolvimento, que é o normal, que é o ideal, que é o certo, um parágrafo a gente começa sempre com primeiramente, né? Que se são 2 parágrafos que vão desenvolver, coloca primeiramente, no outro parágrafo vai dar continuidade, você pode usar o ademais, né? Dando continuidade aí. No caso aqui, a aluna colocou primeiramente, porque ela, de tanto eu mencionar isso no texto dissertativo argumentativo, ela colocou, mas aqui só tem esse parágrafo, então, porque é um artigo de opinião. Então, prestem atenção no primeiro parágrafo, olha, o consumo, aqui foi falado sobre, o tema deles lá tinha como proposta os materiais plásticos. Então, primeiro, eu não me lembro direito o tema, o que foi mesmo? Deixa eu ver se eu lembro aqui qual foi o tema que foi desenvolvido. Só a proposta 1. Eu não estou aqui com o caderno. Semana que vem eu abro novamente, que agora até eu pegar a apostila, me fugiu o tema. Estava na minha cabeça, mas fugiu. Sobre os materiais plásticos que relacionado ao ambiente. Então, vamos lá. No primeiro parágrafo, colocou assim: o consumo de materiais plásticos se popularizou no século XX, quando a indústria começou a produzi-los através do petróleo, tendo a ideia de um produto fácil para se descartar e com grande durabilidade. O que ela fez aqui? A contextualização. Ela falou um pouquinho sobre o tema. É o que vocês vão fazer nesse primeiro parágrafo sobre a amizade. Vão falar, podem pesquisar dentro do texto motivador, coloquem aí uma parte, uma contextualização que você entende desse tema que você pode trabalhar. Agora vem a opinião dela, olha. Desde aí, o hábito se tornou frequente e descontrolado, prejudicando milhares de seres vivos. Então, aqui, ela não copiou de nada, foi a opinião dela, que a partir desse consumo de materiais plásticos consumidos, teve aí, no caso, o prejuízo. Então, ela colocou como prejudicando, não como benefício, mas sim prejudicando. Opinião dela. Primeiro parágrafo. Mais nada, colocou em poucas palavras, perceberam? Em apenas uma frase, deu a opinião dela. Ela vai desenvolver essa opinião no segundo parágrafo, aí sim, tem que ser um parágrafo maior, colocando a opinião dela. Ela também, eu costumo falar para eles que eles podem pesquisar, dar exemplo de alguma série, de algum filme, que aquilo está ligado, o tema pode estar ligado, ou citação de algum psicólogo, ou de algum teólogo. O segundo parágrafo é para desenvolver, colocando alguns exemplos, e você desenvolvendo essa parte. Então, aqui, primeiramente, devemos repensar antes de comprar e utilizar produtos plásticos, apesar de que não dá para nunca usar plástico.
Podemos reduzir o uso, comprando produtos biodegradáveis ou apenas substituindo por outros, pois muitas vezes os produtos são descartados de maneira incorreta. Agora, olha bem, colocou logo depois entre aspas. Ela tirou de um site, de alguma pesquisa, ó, segundo a WWF Brasil, cerca de 8 milhões de toneladas de plásticos entram no oceano anualmente. Atualmente, 90% das aves marinhas possuem fragmentos de plásticos no estômago. Todas as vezes que vocês tirarem algum pensamento, alguma citação como eu falei, psicólogos, filósofos, médicos, enfim, de alguma, tem que vir entre aspas e poucas palavras. Você não vai copiar o texto todo, colocar entre aspas o parágrafo todo. Não. É apenas uma citação de exemplo dentro do desenvolvimento daquele tema que você está dando aí, colocando a sua tese, está defendendo a sua tese. Lembrando, primeiro parágrafo você coloca a sua opinião, que é a sua tese, mesma coisa. Segundo parágrafo, você desenvolve essa tese, você desenvolve essa sua opinião. E o terceiro parágrafo, concluindo. E também nesse terceiro parágrafo, tem também uma dica importante que você pode voltar lá na sua tese, lá na sua opinião do primeiro parágrafo, para poder ajudar nessa conclusão. Então, olha o que ela fez aqui. Portanto, ó, perceberam? Portanto, esse é um grave problema que afeta o mundo todo, cabendo ao governo, ó, já está dando uma ideia aí de quem que pode fazer a melhoria, cabendo ao governo de cada país conscientizar e alertar a população. Iniciando pelas escolas, o ensino da educação ambiental seria essencial para que cada um cresça sabendo o uso adequado de produtos descartáveis. Assim, seria possível diminuir o uso de plástico em nossa sociedade e os danos ambientais. Então, o que ela fez tem ligação lá com o primeiro parágrafo que foi falado do prejuízo, do descontrole, e aqui ela colocou uma conclusão pedindo, no caso, conscientizando que o governo deveria se conscientizar. Aqui é apenas um exemplo, meus alunos, e daqui a pouquinho a gente pode ver um outro. Na aula seguinte, né, da outra semana, depois do feriado, no dia 14, vou voltar em artigo de opinião, porque esse gênero textual, ele é fundamental na vida de vocês, que vão prestar aí mais adiante vestibulares, né? Deixa eu ver aqui, alguém mandou no bate-papo, não deu para eu ler, peraí. Ai, tá bom, Alice, já li aqui. Ok. Então, vejam bem, e para a semana que vem eu vou retomar, como eu disse, a esse gênero, vou acrescentar mais alguma coisa para explicar melhor, mas assim, na primeira, só para finalizar aqui, peraí. Esse tipo de texto apresenta um ponto de vista fundamental em relação a determinado assunto ou tema, fundamentado, e tem a intenção de persuadir o leitor a assumir a mesma opinião de quem produziu o texto. Então, se você produz o texto, você tem que defender, como eu disse, você vai defender a sua tese, para chamar a atenção. Quem for ler, fala, poxa vida, ela está certa, ou esse aluno está certo. Então, é você fazer de tudo dentro dos seus conhecimentos na defesa da sua tese. É o que chama mais atenção dentro desse gênero textual, é de fundamental importância. Então, eu vou parar para fazer a chamada. Se der tempo, eu vou ler um outro texto aqui, que está bem bacana também, que dá para vocês entenderem. Não sei se vai dar tempo, mas eu estou tranquila, porque na semana que vem a gente abre com esses slides, eu acrescento outros, porque tem mais coisa para a gente conversar sobre artigos de opinião, para vocês se basearem, tá? Então, vamos à chamada. Liguem. Sandra, Oi. Desculpa interromper, mas por ser um artigo de opinião, em qualquer dos parágrafos, introdução, desenvolvimento ou conclusão, pode ter expressões suas, como eu acho, do meu ponto de vista?
Ô, Letícia, pode, como foi falado ali, colocar em primeira e terceira pessoa, mas quando vocês estiverem mesmo trabalhando o texto dissertativo, argumentativo, dependendo do tema, você tem que ser imparcial, né? No sentido de você colocar a sua tese, jogar o tema, jogar a sua opinião, mas evitar colocar o eu acho, né? Eu considero. Mas mais adiante nós vamos ver isso. Então, esse aqui ainda dá esse estilo de gênero textual, de início de artigo de opinião e texto dissertativo argumentativo, por isso que lá no slide eu coloquei, pode ser usado em primeira, terceira pessoa, tá? Eu vou mostrar bem alguns exemplos a mais sobre isso para vocês. Então, aqui... Obrigada. De nada, meu anjo. Quando vocês forem produzir, só tem ali mínimo de 15 linhas. Já tem bem pouco. Eu queria até ter colocado mínimo 20 linhas, porque o artigo de opinião ele tem que ser muito bem desenvolvido. Tá? Então, vamos lá na chamada. Não, vamos deixar 15 a princípio, e tudo tem um tempinho. Vamos iniciar com 15 para ver como é que vocês vão se sair com 15 linhas um artigo de opinião, tá? Alice. Presente. Ana Clara. Presente. Ana Lídia. Presente. Arthur Noronha. Presente. Arthur Rios, não está, que pena. Carla. Carla está. Cadê Presente. você? Ok. Davi não está. Emanuele. Está. Cadê Emanuele? Está, ok. Gabriel Zanetti. Também está. Gabriel Góes não. Gabriel Vieira também não. Giovana. Presente. Ok. Isabela. Presente. João Guilherme. Presente. João Nilo. Presente. Calena. Calena. Presente. O áudio não ligou. Letícia. Presente. Lucas. Cadê o Lucas? Presente, ok. Luiz Fernando. Presente. Marcelo. Presente. Maria Eduarda. Presente. Maria Fernanda. Presente. Mariana. 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 Nicolas. Presente. Thalita. Thalita. Ok. Ian. Presente. Yasmin. Presente. Ok. E a Mariana? Vocês estão vendo a Mariana aí, gente? Bom, isso não quer dizer nada, né? Só se ela tivesse com a câmera ligada, eu teria certeza. Do contrário, deixa eu ler um recadinho aqui. Ah, tá bom, minha aluna, não tem problema não. Já li aqui o que você colocou. Joia, então vamos só retornar aqui. Ih, falta só 4 minutos, meu Deus. Câmera ligada, temos o Arthur Noronha, a Carla, João Guilherme, Calena, Letícia, Marcelo e Yasmin. Isso? Conferem aí. Professora, eu também. Opa, Giovana. Ai, Giovana, de vez em quando. A Giovana, é verdade. Desculpa, Giovana. Por isso que é bom, eu falo rapidinho, mas vocês fiquem atentos, tá? Muito bem. Então, vamos lá. Se vocês abrirem, a apostila de vocês está pertinho aí de vocês? A apostila, né? O caderno de produção textual, não. Então, abram no capítulo 13. Capítulo 13, que é o último capítulo do livro 3. Lá na página 75, temos um artigo de opinião lá, publicado no jornal Gazeta do Povo, página 75. Não vai dar para a gente ler, não, mas a gente se baseia um pouquinho. Aqui foi construído em uma introdução 2 parágrafos de desenvolvimento, como eu falei para vocês, mas eu achei melhor deixar vocês construírem apenas um, por enquanto, e um de conclusão. Por isso, tem 4 parágrafos. Página 75...
Depois, mais adiante, vocês só terão que fazer mesmo, mas vamos deixar 9º ano, né, gente? Vamos por partes, deixa o 8º uma preparação, um início, e 9º ano em ensino médio é só texto dissertativo argumentativo, para vocês entenderem bem. Então, aqui, olha o tema, a pessoa idosa hoje. Foi escrito por Flávia Diniz Roldão, que parece que é uma psicóloga, não sei onde eu li, acho que sim. Então, nós temos aqui, olha o primeiro parágrafo dela, rapidinho, hein? João Guilherme, leia só o primeiro parágrafo, porque eu acho que só vai dar tempo da gente ler o primeiro parágrafo mesmo. Faz favor, lê para mim aí, para gente. Tá. O que significa ser idoso hoje? Essa é uma questão sobre a qual muitas pessoas em nosso país começam a se refletir. Ou porque são idosos, ou porque são profissionais de diversas áreas de saúde ou humanas que estão tendo que se capacitar para poder lidar com essa população que cresce aceleradamente em nosso país. Segundo os estudiosos, o Brasil será o 6º país do mundo em número de idosos em 2025. Estamos preparados para isso? Ó, ela terminou aqui no caso, lançando uma pergunta em que vai ter a defesa dela, que na próxima aula, ou se vocês já tiverem interesse, se quiserem ir lendo, é importante vocês irem lendo para terem um conhecimento aí. Aqui ela já fez uma forma de, também que pode ser feita, elaborando uma pergunta para fazer a defesa desta tese que ela iniciou no primeiro parágrafo apenas com a pergunta. Toda uma parte da contextualização no primeiro parágrafo, ela falando um pouquinho sobre a questão dos idosos, da pessoa idosa em nosso país. Então, é isso aí que ela vai defender, que ela vai divulgar, que ela vai desenvolver, que ela fez em 2 parágrafos. Lembrando que nesse texto ela construiu em 2 parágrafos. O 2º e o 3º são de desenvolvimento, tá? Em que para vocês eu não vou pedir 2, como eu falei, apenas 1. Então, agora, de repente, dá quanto tempo? Menos de 1 minuto, não dá não. Nem vou prosseguir, porque senão a gente vai se perder, né? Então, o que eu peço como uma atividade, eu vou repetir. Leem esse texto, minutinhos vocês tirarem do tempo de vocês, ou